Olá, tudo bom? Aqui é a Márcia, eu sou psicoterapeuta holística e hoje eu quero conversar com você sobre a possibilidade de você co-criar a sua realidade, entender por que a sua vida acontece da forma que acontece. Então eu te convido a ficar aqui até o final, que juntos também a gente vai fazer uma meditação para te trazer mais clareza ainda para esse assunto. Olá para todos que estão chegando. Hoje eu quero trazer para vocês uma noção muito importante de vida, para que vocês possam integrar a compreensão do porquê que a sua vida é da forma que ela é, porquê que as coisas estão acontecendo do jeito que estão, porquê que a vida parece andar para uns e para você às vezes não parece, porque tem gente que parece ter mais facilidade de conquistar algumas coisas e outras não. Então, Márcia, a gente já tem várias coincidências, somos charais, você estava me procurando e eu entrei. Então fica aqui, porque nada é coincidência, né? Tudo acontece numa sintonia. Então, de alguma forma, eu posso estar fazendo essa live para te trazer alguma clareza aí sobre a tua vida, né? E algo que vai te levar aí a uma ação. Carinho especial para todo mundo que está chegando. Se vocês sentirem também de compartilhar essa live com alguém que vocês acham que vai se beneficiar, é só clicar na setinha, mandar para essa pessoa. O Instagram às vezes é super legal e às vezes ele não é tão legal assim, então é muito boa a colaboração de vocês para que essa live chegue nas pessoas. Vocês podem mandar um coraçãozinho e também enviar essa live pela setinha para as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar do conteúdo que eu vou trazer aqui. Então, gente, um olá para vocês, boa noite. Oi, Ana, oi, Larissa, oi, Michel. Boa noite. Como eu estava falando no começo, eu sou a Márcia, eu sou psicoterapeuta e eu trabalho com terapias holísticas, porque eu acredito muito nessa visão do todo, em olhar o indivíduo, olhar a nossa vida, olhar as nossas questões a partir desse olhar amplo que vai considerar o nosso espírito, a nossa energia, as nossas emoções, o nosso mental, né? E que isso tudo vai ter uma consequência aqui no plano físico, né? O campo físico, ele vai ser aqui o nosso sinal de que algo está acontecendo, né? Se expressou no físico, você já olha, porque isso é um sintoma de algo que está lá embaixo. E hoje vocês vão começar a entender, ou quem já tem esse entendimento, de repente tem um outro esclarecimento sobre o que é isso. O que eu posso fazer quando algo está se apresentando na minha vida, na minha realidade, às vezes em forma de uma doença, às vezes na forma de um desafio no relacionamento, às vezes na forma de um desafio no trabalho, né? Uma falta de dinheiro. O que você está querendo me dizer? Essa consciência é muito importante e hoje eu vou trazer para vocês o porquê disso, né? Por que então que as coisas acontecem como acontecem para você, por que sua vida tá desse jeito e, enfim. E se vocês quiserem também trazer questões pessoais, podem escrever aqui, tá? Oi, Sila, tudo bem? Vocês podem escrever aqui, que eu vou procurar trazer clareza, né? Responder vocês conforme for o andamento da live. No final, eu vou fazer uma meditação com vocês, então fiquem até o final. Quantos de nós, né, não repetimos assim, isso só acontece comigo, minha vida não vai pra frente, fulano parece tão sortudo, tudo dá certo pra ele, pra mim parece emperrado. Ou, não dá sorte no amor, ou o dinheiro não vem, ou o trabalho é sacrificante trabalhar com o que eu trabalho, ou o dinheiro não dá em árvore, enfim, a gente repete um monte de coisa, né? E quando a gente está falando essas coisas, a gente, na verdade, está expressando algo que a gente tem dentro da gente. E 95, eu parei para pensar, porque isso
é algo, né, que as pessoas falam de 85% a 95% das coisas que nos acontecem aqui na matéria, na vida material, é uma expressão do que está no nosso inconsciente. Então, quando você expressa algo, é porque algo dentro de você já existe que faz com que você fale isso. E isso que você expressa, né, vai ser o quê? A expressão de uma crença que você tem. E crença é tudo que a gente acredita, né? As crenças, elas podem... A gente pode adquirir uma crença desde quando a gente é pequeno, por exemplo. A gente viu alguma coisa, sei lá, a gente viu o nosso pai, a gente via a realidade da nossa mãe sofrendo pelo nosso pai que traía ela. E aí você, pequeno, grava na sua cabecinha: nossa, todo homem trai. Não é porque seu pai, que é o símbolo aí de homem pra você, né? Ele trai sua mãe, todo homem trai. E fazendo aqui um parêntese, né? O nosso inconsciente, ele não faz assim um juízo de valor. Ele não começa a falar: não, mas de repente não é todo homem, ou isso não é legal, não vou gravar isso. Não, ele vai assimilando, feito uma esponjinha. A gente, na verdade, capta muito do invisível, né? E então as coisas que a gente vai captando, muitas vezes a gente não tem consciência. E aí quando a gente expressa isso, é que na verdade a gente vê que aquilo é um sinal de algo que a gente acredita. E se eu estiver falando rápido ou complicado demais, vocês me falam que eu volto. Então as crenças, elas são, né, podem vir dessas experiências que a gente teve quando pequenininho. Elas podem vir dos nossos ancestrais. São coisas que pra você não fazem nem sentido hoje, mas estão gravadas aí nas suas células de alguma forma. E são crenças que vêm dos seus avós, bisavós, tataravós, de pessoas que você nem conheceu. E estão hoje se expressando na tua realidade, e você também está vivendo uma vida que você não queria viver por conta de uma crença que está gravada em você, que não faz nem sentido. Então, tudo que a gente está repetindo, tudo que a gente está falando no dia a dia, a gente deve prestar muita atenção. Porque isso é um sinal, né, de algo que a gente acredita. Então, tudo que a gente está projetando na nossa realidade, fora da gente, na verdade, é um reflexo do que está dentro da gente. Só que, na prática, a gente não pensa assim. A gente começa a culpar todo mundo pelo que acontece. E aí, se você, por exemplo, só se relaciona com homens que não prestam, que não traem, eles efetivamente, tá? Não prestam e traem. Falei não traem, mas traem. Eles efetivamente não prestam. Eles efetivamente traem. Mas você parece que você tem um dedinho podre que vai lá escolher aquele que trai, aquele que não presta. Aí o que você determina pra você naquele momento? Nenhum homem presta. Pronto. Então, quem é o culpado pela tua infelicidade? Os homens, todos. Então, muito provavelmente, você não vai querer se relacionar. E aí, toda vez que você estiver se relacionando, ou prestes a, você pode se sabotar. Tá? E aí, de repente, você não consegue um trabalho bacana. Você tá um tempo sem emprego, e aí você fala assim: não, é a situação do país, foi a pandemia, é porque as pessoas estão exigindo muito mais coisa hoje do que exigiam antes. Aí o que acontece? Tá sempre o outro é culpado por eu não ter conseguido um trabalho. Então esse hábito, né, da gente culpar todo mundo por tudo que acontece com a gente é muito comum. Só que o que acaba acontecendo também? Isso não é algo que a gente vai conseguir primeiro mudar, né? O outro, a gente pode ter até a ilusão de que a gente muda e controla o outro, mas é uma ilusão. A gente não muda ninguém, a gente não controla ninguém, a gente não tem esse poder.
E outra coisa, o hábito de culpar alguém, a culpa, quando você fala culpa, é algo muito pesado, pelo menos pra mim, né? Você tem culpa, então você tá falando que aquela pessoa é o seu algoz, seu inimigo, e você é a grande vítima. Faz sentido pra vocês? Porque pra mim faz, e foi essa uma grande virada de chave aí pra minha vida. E aí quando você tá falando que o outro é o algoz e você é a vítima, você é um pobre coitado que não pode, né? Uma pobre coitada que não tem poder sobre nada que acontece. Afinal, você só sofre as consequências do mundo. Você só sofre as consequências do que está acontecendo no país. Você só sofre as consequências dos homens errados que você se relaciona. Só sofre as consequências das pessoas que te enganam, dos amigos que são assim, que são assado. E aí, quando você é a grande vítima que sofre as consequências, imagina. A vítima, vocês pensam que a vítima vai ter força, poder para fazer alguma coisa? Ou a vítima é aquela que tá ali paradinha, só sofrendo, né? Do comportamento do algoz do outro. E aí toda vítima também, né? Ela vai ter um algoz. Vai ser a família, o patrão, o namorado. Sempre. Ela vai ter alguém contra ela. Pensem em quem vocês conhecem que sempre está culpando alguém. E pensem também se vocês não fazem isso. Porque eu já fiz muito, tá? Eu já fiz bastante. Eu já culpei muitos outros pelo que estava acontecendo comigo. Porque é muito comum. Só que ser comum não quer dizer que isso é legal, que é bom, que é produtivo. É só comum. A gente acaba fazendo isso demais. Eu não consigo evoluir no meu trabalho, porque tem muita concorrência. Então é sempre o outro. Eu não consigo me relacionar porque hoje os homens não querem relacionamento sério. Eu não consigo sucesso na minha área porque é difícil ganhar dinheiro com o que eu faço. Então sempre tem alguma coisa fora de você. E por pior que seja ser a vítima, por pior que seja ficar nesse lugar, ele é um lugar que estabelece aí uma zona de conforto. Porque ele é um lugar conhecido. O lugar da vítima, né, para quem tem esse comportamento muito enraizado, ele é um lugar conhecido e a pessoa passa a se identificar com essa sensação, com essa posição de ser a grande vítima do universo. Você se identifica com essa situação. E aí, o que você faz? Sou uma vítima, sensação de impotência enorme, então eu não tenho nada a fazer. Então, se você é uma vítima e tem essa grande sensação de impotência, realmente você não tem nada a fazer. E aí, as oportunidades vão chegar pra você e você vai falar assim, não, sou uma vítima, eu não tenho como sair de onde eu tô. Eu não tenho como sair desses relacionamentos fracassados, dessa situação aqui de escassez financeira, dessa troca de emprego. E por que eu tô falando isso? Gente, porque eu já estive nesse lugar. Então, eu já passei por isso. Eu era a pessoa que estava sempre apontando o dedo. Mas, ao mesmo tempo, eu era a pessoa que sempre busquei consciência. Então, eu tinha duas forças dentro de mim e uma grande acabou aí prevalecendo. Porque é muito bacana e muito corajoso a gente olhar também o nosso lado sombra. Porque todos nós temos. Todos nós temos um lado sombra. E esse lado sombra, às vezes, por acontecimentos da vida, ele acaba prevalecendo. E ele acaba sendo muito forte. E até, né, é algo dos nossos neurônios mesmo. Tudo que acontece na nossa vida, seja um acontecimento bom ou traumático, ele gera um caminhozinho neural. E aí, pro teu cérebro fazer o movimento de trocar aquele caminho, de repente fazer um caminho novo, acreditar que ele não é vítima dos acontecimentos do universo, ele vai gastar mais energia.
E aí o que ele faz? Ele resiste a esse movimento. Então a gente acaba resistindo muitas vezes às oportunidades de mudança, às oportunidades de ver diferente, às oportunidades de pensar diferente. E aí na prática, o que acontece? Você, por exemplo, está sempre se relacionando com homens abusivos. Aí vem a sua melhor amiga e fala: fulana, vai fazer uma constelação familiar, eu acho uma terapia bem bacana, acho que pode te ajudar. Aí você fala: não, tô sem dinheiro. Aí no fim de semana, você tá lá no restaurante XYZ gastando o que você investiria na sessão. Isso é uma autossabotagem. Isso, porque o dinheiro e o tempo, não tenho tempo e não tenho dinheiro, se vocês repetem isso é a maior desculpa que existe. Porque quando você realmente quer, você arruma tempo e arruma dinheiro, as pessoas dão um jeito. Eu vejo isso aqui no movimento dos cursos que eu dou. Eu vejo quando a pessoa realmente quer, ela dá um jeito de fazer, né? Mas quando a pessoa não quer, a primeira coisa que ela fala é isso: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. E isso expressa a resistência. Há uma resistência. E há uma resistência também, né, do acesso ao inconsciente. Se algo aconteceu na sua vida que gerou um trauma, foi guardadinho lá numa caixinha no inconsciente, e tem umas caixinhas que estão assim, super fáceis de abrir, você abre, mas tem umas caixinhas que você vai fazer uma força, elas não vão abrir. E aí a tua mente consciente, ela entende: não vou chegar naquele lugar. Porque quando isso aconteceu lá atrás, nossa, a fulana sofreu tanto, eu não quero que ela sofra de novo. E aí por isso que existem os mecanismos de defesa, que são como soldadinhos aí protegendo esse inconsciente. E aí a gente nega que a nossa realidade tá horrorosa, que não tá legal. Aí a pessoa que vive em negação, tudo caindo, desmoronando atrás dela, e ela tá assim: não, gente, tô ótima, tô maravilhosa, tô ótima, meu relacionamento tá ótimo, ele me trai, mas todo mundo me trai, sabe? Eu vou fazer, pelo menos ele me trata bem. Quem não tem uma amiga assim, ou quem não é assim. Ou a gente começa a projetar no outro: não sou eu que tenho alguma questão, é o outro. Ou a gente racionaliza, né? Tem muita gente que tem muitas explicações para tudo. Então, não, isso acontece porque tal, mas dentro a emoção ainda tá lá. E aí ela se machuca. E aí essa emoção que não conseguiu ser expressada de uma forma equilibrada, né? E a pessoa conseguiu falar, ela vai vir em algum lugar, ela vai vir numa doença, num incômodo. Porque quando a emoção, ela não conseguiu trilhar o caminho dela e se expressar na sua essência, vai acontecer algum desequilíbrio no corpo, porque é como se fosse o convite para que você olhe para aquela questão e encare a questão. E foi isso que acabou acontecendo comigo na minha vida prática. Eu vivi uma vida aparentemente muito feliz. Casada, tinha um trabalho, 2 filhos. Só que eu estava constantemente lutando, tentando me convencer de que estava tudo bem quando não estava. Eu tinha vários episódios desafiadores aqui na criação dos meus filhos, com o meu ex-marido. Eu tinha várias questões, né, de físicas mesmo, de saúde. Eu tinha uma questão do trabalho. E eu me sentia muito infeliz e ainda ficava culpada, porque eu pensava: gente, eu tenho tudo, por que eu tenho essa sensação de um vazio tão grande? E eu acreditava em várias coisas, né? Nossa, uma mulher com perto dos 40 anos, né? Vai fazer o quê? Vou agora mudar de vida? Vou agora arrumar um trabalho novo? Vou agora, enfim, decidir transformar?
Por quê? Porque eu tinha uma crença, como eu falei ali no comecinho, quem estava aqui no começo ouviu. Eu acreditava em algo, e as coisas que a gente acredita porque a gente adquiriu essa crença em algum momento aí da nossa existência. Se você acreditar em outras vidas, né, lá atrás, em outras existências, ou dos seus pais, enfim. Eu tinha uma crença muito firme de que eu não podia mudar a minha realidade de casamento. Casamento é uma vez só. Se eu me separar um dia, eu vou destruir minha família. Eu trabalhava na época com meu pai, então outra crença. Se eu preciso trabalhar com meu pai, quem vai cuidar das coisas dele, se não eu? Então eu tinha todas essas crenças. E aí eu encarei, né? Eu tava vivendo a minha realidade infeliz. E a minha realidade era baseada em tudo isso que eu acreditava. E é claro, tá, gente? A gente também tem altas crenças empoderadoras, né? Mas eu tô falando aqui desse lado, né? Que às vezes as pessoas têm de crenças que são mais desafiadoras. E eu buscava muito, né? Eu buscava entender isso, né? Então eu busquei em várias fontes. E eu sempre fui uma buscadora desde pequenininha. Eu sempre fui muito intuitiva. E eu achava que aquilo, nossa, como é que eu, né? O que é isso? Por que eu sinto o que eu sinto, né? Eu costumava falar assim, eu sou uma esponjinha. E realmente, né? Isso não é nada místico, tá? Isso é uma visão holística mesmo, energética, né? Nós somos radiestésicos, né? A gente é como um pêndulo aqui, a gente capta a energia das pessoas. Então eu era muito assim, né? E eu não entendia como eu era. Então eu fui buscar. Comecei a estudar cabala, me tornei mentora de cabala. E na cabala eu conheci as minhas mentorandas e me tornei... e elas me chamaram um dia para conhecer o Theta Healing. Theta Healing, tá. E naquela época eu não via nenhuma saída pra vida que eu tava vivendo. Entendo, a minha vida não era um horror, mas a minha vida não estava boa para mim. Só que eu não via saída nenhuma. Eu via assim, minha vida é essa. Então, então o que eu tava? Completamente identificada com a minha realidade. E assim, você pode perceber isso em você ou em qualquer outra pessoa. Se você tá numa situação na qual você não vê saída nenhuma, é porque você está identificada com aquela realidade. Porque tudo pode mudar. Tudo pode ser transformado. A gente tem esse grande potencial dentro da gente. E quem falar o contrário pra você está mentindo. Porque tudo pode mudar e eu sou uma prova disso. Né? Então eu fui conhecer o Theta, fiz um atendimento e saí do atendimento pensando, eu tenho que conhecer, tenho que fazer isso. Eu preciso saber fazer isso. E eu não pensava, tá, nesse momento ainda em mudar de profissão, não pensava em nada além de, tem que aprender o que é isso. E fui buscar o curso de Theta Healing para autoconhecimento. Isso é bem bacana dos cursos de Theta Healing, porque eles são cursos que você se trabalha, se conhece, são cursos práticos, eles são dados ao vivo, é proibida a gravação pelo Instituto Internacional justamente por causa disso, porque eles têm que ser dados ao vivo para você praticar. E eu fui, pratiquei aquilo, fiquei, gente... E comecei a trocar com as minhas amigas, a gente se atendia toda semana. E aí eu comecei a atender outras pessoas. Nisso... eu comecei a trabalhar com isso. E comecei a sair do trabalho do meu pai, assim, sabe quando você vai, quando o que você está fazendo, essa novidade de eu estar atendendo o Theta Healing, com o Theta Healing começou a tomar o tempo que eu usava ali pro meu trabalho. Então, chegou uma hora que eu tive que escolher, né? E foi uma escolha muito natural. Então, para tornar uma história longa, curta, hoje eu sou instrutora de vários cursos de Theta Healing. Eu acabei fazendo formações em outras técnicas holísticas, como constelação familiar, como mesas que eu trabalho, vibracional Vênus, desprogramação neurobiológica, enfim. Eu consegui fazer uma transição profissional porque eu trabalhei todas as crenças que me impediam de fazer isso. Parêntese também, o que não quer dizer que eu trabalhei todas as crenças que eu tenho. Mas eu trabalhei várias crenças que me impediam. Eu acabei olhando ali o meu casamento e entendendo que eu estava casada porque eu entendia que eu precisava me sacrificar pelos meus filhos. Sabem por quê? Porque eu ouvi isso da minha mãe a minha vida toda.
Minha mãe sempre olhava pra mim, pra minha irmã e falava assim: eu me sacrifiquei por vocês a vida inteira. Se eu tô aqui hoje é porque eu me sacrifiquei por vocês. Então, a minha ideia de mãe era uma mãe que se sacrifica. Então, por isso que a minha vida era tão pesada, mesmo não sendo, na real, pesada, entendem? Se você visse a minha vida de fora, você ia falar: o que essa pessoa tá reclamando? Essa pessoa não tem que reclamar. Sabe? Mas a gente não tem que dar explicação pros outros do que a gente sente. O que você sente é genuíno. Sentimento a gente não discute, a gente acolhe. O que você sente é real pra você. E se outra pessoa vem discutir o teu sentimento, você pode falar assim: não. Porque é o que você tá sentindo, isso tem que ser acolhido. Então eu sentia muito isso, sabe? Eu acabei me separando, né? E conhecendo outra pessoa, depois de um ano, que estava completamente alinhada a tudo que eu me transformei durante esse processo. Aqui no meu Instagram tem vários posts, tem outras lives que falam disso. Obrigada, Márcia, obrigada, Sila. Não, Sila, é porque eu acho que é a história de muitas mulheres, sabe? Eu me separei com 40 anos, 2 filhos, mudei de profissão na cidade. E quando a gente tem essa idade, a gente acha que a vida já tá ali, né? Não, minha vida chegou onde eu queria e pronto, acabou. Só que não é assim, né? A qualquer tempo você pode criar a vida que você deseja. E porque eu fiz isso com a minha, eu acredito muito nisso. E porque eu usei várias ferramentas de autoconhecimento para isso, é que hoje o meu trabalho é todo dedicado a isso. A ensinar, compartilhar ferramentas de autoconhecimento para que você possa mudar a sua vida, transformar a sua vida, se empoderar da sua vida, sair do papel de vítima. Porque se você é vítima, você não está assumindo o seu poder nas suas mãos. Se você é vítima, o outro tem o poder, né? O outro é grandão, gente. Se o outro tem o poder, né, de fazer o que ele quiser com você, meu Deus, o outro é enorme e você é pequenininha. Só que isso é realmente verdade? Por que a gente dá o nosso poder pro outro? Isso também faz parte de uma crença. Se você ouviu que ter poder é ruim, que ser poderosa é ser metida, que quem tem poder é mal, que quem tem poder nas mãos faz mau uso do poder, você vai querer ter poder? Você vai dar pro outro. Se você, como vítima, no papel de vítima, você recebe amor, cuidado, carinho, os outros olham pra você, você vai querer sair desse papel de vítima? Não. Agora, se você é uma mulher, né, empoderada, dona da sua vida, que toma as rédeas da situação, se você sente um medinho quando eu falo isso, pode ter muita crença que te impede de chegar nesse lugar. Porque você pode acreditar que quando você for essa mulher, você não vai ser amada, você não vai ser olhada, você não vai ser querida. Quanto te custa ser essa mulher poderosa que cocria a sua realidade? Oi, Vanessa, tudo bom? Amo quando vocês me chamam de prof. É uma palavra que fala assim com o meu coração. Amo ser professora. Então, voltando. Se você dá uma coisinha aqui, ó. Quando a Márcia falou isso, eu me senti aqui estranha. Se você tem medo de ser essa mulher que tem um poder sobre a sua vida, isso está te dizendo alguma coisa sobre crenças que estão aí guardadinhas. O quanto pode te custar isso? E aí, se você olhar para esse lugar, com certeza você vai descobrir o que é. Eu perdi o medo de ser essa pessoa, de colocar a cara aqui pra falar, né, sobre isso, pra compartilhar a minha história, de falar o que eu acredito. Né? Uma das coisas que eu acredito demais é nessa visão holística. Chegou na nossa história, né, essa visão holística, ela foi tirada, né? Foi separada, assim, né? Como se fizeram uma divisão. Isso é ciência e isso é religião, né? Isso é ciência e isso aqui tá contrário à ciência. Então não pode se misturar. E a ciência é o certo, né?
Então a visão holística e a visão cartesiana, que é essa visão baseada nos pensamentos de Descartes, que é uma visão de explicação, isso acontece por isso e pronto, definição, colocar em caixinha, ela é uma visão oposta à visão holística, que não tem nada a ver com mística, porque ela é uma visão do todo, de você olhar o todo, de você entender que você é um ser integral, que você tem um corpo, uma mente, você tem emoções, você vibra e você é também um corpo espiritual. E isso tudo tem que ser olhado. Só que a gente muitas vezes fica só na visão cartesiana. Peraí, eu tenho que entender muito, isso tem que ter uma explicação, tem que ser provado por A mais B, porque senão eu não me convenço. E vocês entendem que isso é uma visão? Isso também não é uma verdade absoluta. Isso é um ponto de vista. E o meu ponto de vista, ele vem a partir dessa visão holística. Porque foi isso que mudou a minha história, entendem? Então, assim, pra mim, isso teve uma aplicação prática. Por isso que toda vez que eu vou dar um curso de Theta Healing, por exemplo, que eu vou dar 2 turmas, na verdade, amanhã até domingo e semana que vem, eu fico muito feliz. Porque eu tô compartilhando algo que eu acredito, levando esse conhecimento para as pessoas que vão usar na vida delas. Porque também tem outra coisa, nenhuma ferramenta vai te salvar, porque você não é vítima. Mas se você tomar posse dessa ferramenta e usar, você pode sim mudar a sua história através dela. E foi isso que eu fiz. Eu fiz meu primeiro curso de Theta em 2017. Eu uso praticamente todos os dias. Porque o Theta Healing tem várias ferramentas dentro dele, né? Que você pode usar. Então, sempre usa alguma coisa. Seja mandar amor incondicional pra alguém, que é o que a gente vai experimentar aqui hoje. Seja fazer um download de sentimentos. Seja fazer um trabalho de crenças, que é algo mais profundo. Seja o pensamento. Quando algo acontece na minha vida, parar de perguntar, por que isso está acontecendo? Mas falar, tá, pra que isso está acontecendo? Pra onde isso quer me levar? Isso é uma consciência que eu adquiri através do Theta Healing. Se algo acontece na minha história, na história que eu sou protagonista, o que em mim tá chamando esse acontecimento? E isso não é um peso, entendem? Isso é uma consciência empoderadora. Porque isso me dá responsabilidade, autorresponsabilidade, que é uma palavra que eu amo. Se enxergar responsável é ter poder de mudar tudo aquilo que você deseja. Se eu sou responsável por isso, eu posso dar um limite aqui. Então, se eu tenho um relacionamento que tá muito desafiador pra mim, tá doendo demais, eu sofro, a pessoa pisa em mim, só me avacalha. Peraí, se eu tenho responsabilidade sobre isso também, qual é a minha responsabilidade aqui? É dar um limite. Isso não quer dizer que o outro não seja, entende? A gente não tá falando aqui de culpa. Ah, não, então você que tá fazendo o outro. Não, mas assim, qual é o meu limite aqui? Não, você não pode ir até aqui comigo. Para aqui. Não vou deixar você me tratar assim. Não vou deixar você fazer isso comigo. Então, a gente precisa se conscientizar de que tá tudo dentro da gente. Quando eu falei lá no começo, a gente cria a nossa realidade a partir das nossas crenças. Cerca de 95% do que acontece com a gente vem a partir do nosso subconsciente. Então, que realidade você está criando? Né? E eu entendo que essa noção ela é desafiadora de ser assimilada. Porque a gente foi ensinado a culpar o outro, é muito cômodo. Né? Ah, gente, não sou eu, é o outro. Né?
E eu quero que vocês façam uma reflexão, se não hoje ou por esses dias, né? Ou até a próxima live, porque eu faço lives toda segunda e toda quinta. Eu só realmente desmarco as lives quando eu tenho cursos em andamento, né? No dia da live. Então vocês podem refletir, é um convite meu, que vocês reflitam sobre as suas crenças. Crença é tudo que você acredita, são sentimentos, memórias de situações que você viveu na sua infância, passadas pela sua ancestralidade através do DNA, ou se você acredita em outras vidas, você pode ter experienciado aí, ou crenças mesmo da sociedade que a gente acabou adquirindo, né? E a gente acaba acreditando em tudo que condicionaram a gente, em tudo que esperam da gente também. E com isso, a gente acaba se distanciando do que realmente a gente é. E a gente às vezes até esquece quem a gente é. A gente acaba perdendo a nossa luz porque a gente se formata ao que o outro espera da gente. Ao que o outro disse que a gente era. E a gente passa uma vida tentando corresponder a essa realidade. Eu, quando me separei, eu ouvi de uma amiga minha, e é uma frase que eu repito nos meus cursos, porque ela foi de uma sabedoria imensa. Ela falou assim pra mim: para de se enxergar a partir dos olhos do seu ex-marido. Porque tudo que ele tinha falado pra mim, tudo que eu tinha ouvido, passou a ser uma verdade pra mim, entendem? Então eu me enxergava pelos olhos dele. Só que aquilo era o ponto de vista dele. Não era a verdade sobre mim. Então, você hoje pode estar vivendo assim, a partir de um ponto de vista do outro. Se alguém chegou pra você, mas na verdade você só tinha um talento. Deixa eu fazer uma coisinha. Voltei. Então, gente, como eu estava falando, tudo que a gente vê na gente como um defeito pode ser algo que foi falado por outra pessoa. E é um ponto de vista de outra pessoa sobre a gente. Isso pode não ser, e muito provavelmente não é uma verdade absoluta. Só que a gente às vezes passa a vida comprovando essa verdade, que é do outro, porque a gente tomou ela pra gente. A gente acreditou, virou uma crença. Então, se você ouviu algo de alguém, percebe que esse é o ponto de vista dessa pessoa. Você pode entregar para essa pessoa. Não é verdade, não é você. Eu falo aqui, quando era pequena, a minha mãe falava assim pra mim: você quer abraçar o mundo com as pernas, você gosta de um monte de coisa, você pensa muito grande, você sonha muito alto. A vida não é assim, não. Tem que focar numa coisa, escolher uma coisa. E eu sempre gostei de várias coisas. Sempre me interessei. Só que eu acreditava que eu tinha que terminar uma coisa para começar outra. E o que na prática se dava é que eu não conseguia terminar nada. Porque eu já estava interessada na outra. Então eu pensava assim: bom, eu não vou conseguir terminar isso porque eu gosto daquilo. Então se eu gosto daquilo, eu tenho que escolher aquilo e deixar o que eu estou fazendo. Só que isso não é verdade. Quando eu cresci, e olha que demorou muito tempo da minha vida, eu entendi que eu sou uma pessoa que dou conta dessa multipotencialidade. Eu sou uma mulher multipotencial, eu sou versátil.
Eu gosto de muitas coisas, eu interligo vários assuntos. Vocês podem ver aqui atrás, tem muito livro, todos os livros, essa estante é enorme, eu já li todos. E eu pude exercitar isso dentro das terapias holísticas. Por quê? Porque são várias técnicas, diversas técnicas, é um mundo super interessante. E que eu tenho o poder, né, de ligar uma a outra e poder trabalhar com isso, usando várias ferramentas, porque não é a ferramenta que importa no fim das contas, é o caminho que você faz, que é de olhar para dentro de você, né? E tem ferramentas fantásticas que eu trabalho, tem ferramentas que eu estudei e uso o aprendizado, mas eu não uso na prática, enfim. Se eu pudesse falar uma coisa para vocês hoje, né, importante seria isso: não acreditem no que disseram para você. Entrega, faz esse movimento mesmo. Entrega para essa pessoa, sabe? Dá para ela tudo isso que ela falou sobre você, porque isso não é real, isso não expressa quem você é, tá? Eu quero convidar vocês a fazer uma meditação do Theta Healing. O Theta Healing foi um grande agente transformador na minha vida. É uma técnica que eu amo, por isso que eu invisto, por isso que eu me tornei instrutora. Eu dou aula de vários cursos dentro do Theta Healing. Ele é sensacional. É uma técnica que você pode usar para o seu autoconhecimento, mas também se você quer se tornar terapeuta holístico. Você pode olhar na minha bio também, tem o meu site, eu trabalho com várias outras técnicas. Mas esse mês, né, até o final do ano, eu tô no foco com os cursos de Theta Healing. E por isso aqui o meu convite é que você conheça melhor essa técnica, porque ela pode ser uma grande ferramenta no seu dia a dia, para que você faça um trabalho interno, desbloqueie as crenças que te limitam e seja uma co-criadora da realidade. E por que co-criadora? Porque você tem, através, né, do Theta Healing, é uma terapia energética que funciona com o auxílio luxuoso do Criador. Então você aprende a se comunicar, usar a sua intuição e fazer essa parceria com o Criador para que ele possa trazer para você mais facilidade, para que você olhe essas crenças, para que você adquira consciência. Não tem nada de cunho religioso, então você pode ser de qualquer religião para estudar o Theta Healing, para aprender o Theta Healing, para praticar o Theta Healing. Mas você precisa acreditar aí numa força maior que rege tudo. Que você pode chamar de Deus, Criador, Luz, enfim. Márcia disse aqui que já ficou curiosa para conhecer a técnica. Venha conversar comigo então, eu amo falar sobre isso. E quando você se alia ao Criador, primeiro você sente que não está sozinho. Que você tem aí um aconchego, um lugar para se apoiar e dessa forma criar a sua realidade. Todos nós podemos nos comunicar com o Criador, todos nós somos intuitivos, só que a nossa mente consciente, muito tagarela, fica falando: não, cismada, você não tá com intuição nenhuma não, isso é besteira. Só que a gente percebe as coisas através da nossa intuição. A gente sabe quando algo vai acontecer, quando alguém não é tão legal com a gente. A gente sente: essa pessoa não bateu comigo. Isso tudo é sua intuição. Marília está perguntando aqui: no curso trabalhamos as nossas crenças e aprendemos a descobrir as crenças. E sim, o curso de Theta Healing tem uma ferramenta que é o digging, que em inglês, né, significa que você está ali cavando. Então você aprende a cavar as suas crenças e chegar à crença raiz dos incômodos, bloqueios, enfim, que estão se expressando aí na sua vida, que estão acontecendo na sua vida, tá? Tudo isso com essa visão aí do teu corpo, da tua mente, do teu espírito, do teu emocional. Você consegue usar em você mesma. Então isso é bem bacana.
porque você começa, claro que você pode, né, usar o auxílio de outras pessoas, procurar outras pessoas. Eu nos meus cursos, quando eu dou curso, e você acha isso comigo, por aqui, eu faço questão de oferecer, sem custo nenhum adicional ao curso, uma mentoria mensal em grupo, que acontece ao vivo, e eu oriento vocês, tiro dúvidas e promovo trocas entre vocês, né, que fizeram o curso. Então você, Marília, fez o curso comigo, aí você pode chegar ou lá no grupo, que eu tenho um grupo de alunos, ou nessas mentorias, e falar, eu quero trocar uma sessão com fulano. Então você pratica a técnica que você aprendeu, porque nenhum curso, nenhuma técnica funciona se você não praticar. Então, por eu acreditar muito nisso, eu ofereço essa mentoria super valiosa, mas dentro do valor do curso, sem você precisar pagar nada além. Isso não é uma coisa que você encontra em outro lugar, tá? Então, eu acredito muito nessa ferramenta. Eu acredito que ela transforma vidas, porque ela transformou a minha, tá? Gente, já falei pra caramba. Amanhã eu dou aula, vou falar o fim de semana inteiro, depois eu vou falar a semana que vem inteira. Então aqui eu vou convidar vocês a receberem receber, que é muito bom, uma sensação que é muito importante quando se fala em cocriação. Pra gente cocriar qualquer coisa na vida, a gente precisa de energia. E a gente não cria nada a partir de uma energia de raiva, rancor, ressentimento, ódio. A gente cria a partir do amor. O amor a nós mesmos, tá? O amor ao próximo. E não é piegas isso não, mas é realmente um olhar, né, de não dualidade, eu contra o outro, mas sim, né, do que já se fala aí há um tempão, né? A gente amar um ao outro, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu quero trazer para vocês essa sensação de amor incondicional. Então, eu convido vocês agora a fecharem os olhinhos, darem 3 respirações bem profundas. E a puxarem uma energia do centro da Terra, uma luz, trazer essa energia para o corpo de vocês e subir com essa energia até o topo da cabeça. E aí vocês vão abrir como se aqui no topo da cabeça se abrisse uma bola. E vocês entram nessa bola e vão além aí da casa, do prédio onde estão, das nuvens, das estrelas, dos planetas. Vão além de luzes claras e escuras, além de uma luz dourada, além de uma substância gelatinosa em todas as cores do arco-íris. Vocês avistam um portal de luz branca iridescente e entram nesse portal. Esse portal é o lugar do Criador de tudo que é, onde você experimenta a não dualidade, a manifestação da sua vida plena. E esse é um lugar que você pode acessar sempre que você quiser. E a partir desse lugar eu quero enviar para vocês, em cada uma das celulinhas de vocês, a sensação de amor incondicional direto da fonte. Que é seguro, que é possível, que é um direito divino de vocês se conectarem ao amor incondicional. E eu quero que vocês experimentem essa sensação, percebam como ela se expressa no corpo de vocês. Fiquem um pouquinho com essa sensação. Um amigo meu brinca que quando envia um amor incondicional para ele, ou ele mesmo se envia, ele se sente numa banheira de espuma.
Então sinta um pouquinho mais. Agora vamos voltando. Então imaginem uma cachoeira de luz branca no topo da cabeça de vocês, banhando todo o seu corpo. Trazendo vocês aqui, para aqui agora. Respirem fundo e abram os olhos. Tudo bem? Então, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, toda segunda e toda quinta eu tô por aqui. Segunda-feira, 12h15. Quinta-feira, 7h15. E se você sentiu saber mais sobre o Theta Healing ou sobre o meu trabalho, me chama aqui no direct, tá bom? Um beijo e até a próxima.